Nós, investidores de fundos imobiliários, inclusive os fundos imobiliários de tijolos, queremos duas coisas. Queremos que os nossos imóveis tenham taxa zero de vacância e que os nossos dividendos se aumentem com o passar dos anos com a valorização do fundo. A gente vai conversar aqui hoje sobre o BRCO11 e ver quais características que esse fundo imobiliário de tijolo do segmento logístico tem. Vamos entender tudinho o que vai acontecer, se é vantagem a gente ser investidor desse fundo, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. O nosso índice de fundos imobiliários, onde se reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, chamado IFIX, está em crescente e não para de crescer, batendo 3.329 pontos. Quem investiu lá em 2014 até hoje, obteve uma alta, sem contar com o acúmulo dos dividendos, de 119,5%, batendo aí vários índices da Bolsa brasileira. Cada dia que passa, mais investidores estão entrando nos fundos imobiliários pelos seus benefícios de quê? Receber dividendos mensais. Então você tem ali a sua mesada mensal garantida e a certeza que você está investindo em imóveis com baixo valor aquisitivo. Você não precisa juntar 100, 200, 300 mil reais para comprar um apartamento para alugá-lo, mas você pode comprar pequenas cotas, inclusive desse fundo que a gente está falando, que é o fundo imobiliário de logística. O BRCO11 inicia o ano, janeiro de 2024, com a taxa de vacância zerada. O que isso quer dizer? Vacância zerada é todos os imóveis estão com ocupação de 100%. Se a gente tem ocupação 100%, a gente garante boa rentabilidade do fundo e garante também ali os dividendos sempre presente, que é a alegria de nós investidores, né? E o BRCO11, esse fundo de logística, ele tem 10 imóveis na sua carteira, com um total de 392 mil metros quadrados de área bruta locável, com patrimônio líquido, ou seja, a avaliação desses imóveis, desses 10 imóveis de logística, vale 1,7 bilhões de reais. Dado interessante é que o mercado está disposto a pagar mais por esse fundo do que por outros, valendo então 1,8 bilhões de reais a preço de mercado distribuído nas cotas, diferentemente dos fundos de lajes corporativas, que quase todos estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,0, ou seja, negociando abaixo do seu valor patrimonial, tornando-se um método atrativo. Mas estamos aqui para falar do BRCA11, que está com 119 mil cotistas e pagou nos últimos 12 meses 8,4% de dividend yield. Tá? O interessante de trazer aqui esse fundo imobiliário de logística é entender que quando você investe nisso, você está investindo em empresas que utilizam esses galpões para deixar a logística brasileira muito mais otimizada, né? A gente gosta de entrar no site, fazer a compra na internet e ver lá. A sua compra vai chegar daqui a 2 dias, vai chegar amanhã, receba hoje. Então a estratégia desse fundo imobiliário é colocar esses galpões perto dos grandes centros para que essa logística seja utilizada. Então, se o galpão é perto dos grandes centros, é muito mais concorrido para as grandes empresas quererem locá-lo. Por isso que a vacância é zero, pela localização desses fundos, né, dos 10 imóveis aí que a gente vai ver mais para frente. A gente compreende que 50% dos imóveis estão na cidade de São Paulo, e a gente tem 16% na Bahia, 15% aqui em Minas Gerais, 8% no Paraná, Rio Grande do Sul 6% e no Rio de Janeiro 4%. Muito interessante a gente entender esse 68% do portfólio de propriedade last mile. Last mile é justamente isso que eu falei, de imóveis a um raio da grande São Paulo de até 60, 70 quilômetros, onde a logística fica muito mais utilizada, o que torna o investimento no BRCA11 interessante. Quando a gente analisa um fundo imobiliário de logística ou de tijolo, o que a gente tem que ver além disso? Quem está alugando esses galpões? Então a gente observa que Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, a BRF, a Westrock, a gente tem a Americanas, nós temos também o Carrefour, todas essas grandes lojas aí que você está vendo aqui embaixo são clientes desse fundo imobiliário. E a maior participação por cliente é do Mercado Livre, compreendendo 16% do patrimônio líquido. Depois a gente tem a Natura, depois a gente tem a Wimpol, o Grupo Pão de Açúcar, a BRF e assim sucessivamente, completando ali todo o portfólio desse fundo imobiliário. O interessante é
34% do tipo de contrato que estão para os clientes, né, para essas grandes empresas, é de contrato atípico e 66% de contrato típico. O contrato atípico ele acaba sendo mais vantajoso para o fundo, porque se um inquilino resolve sair ou aconteça algum problema e ele queira se desfazer dessa locação, ele tem que pagar o restante de toda a locação até o final do contrato que ele predispôs lá no início. O contrato típico é um pouco diferente, tá? Seria muito mais interessante se esse fundo tivesse, ao contrário, mais contratos atípicos e menos contratos típicos, mas caberia a nossa investigação com o passar do ano de 2024 para ver se a gente consegue, no fundo, faça novos contratos, né? Interessante saber também que o percentual de investidores desse fundo está mais para pessoa física. Então, 60% dos investidores do fundo imobiliário são pessoas meros mortais como nós. A gente tem ali 19% de institucionais e os investidores originais do fundo compreendendo a 21%. Então, isso faz toda a lógica, considerando o IFIX, considerando o crescimento dos investidores nos fundos imobiliários, com essa crescente de 2020 para cá, o fundo cresceu bastante, agora ele está linear aí, seguindo com 119 mil cotistas, e cabe a gente avaliar e conhecer como que são esses imóveis. Então, vou trazer aqui na tela para a gente esses 10 imóveis de forma rápida e fácil, para você entender que quando você compra a cota do BSA11, você está comprando um pedacinho de cada um desses imóveis de logísticas que tem todos aqueles clientes que pagam o aluguel e você recebe o dividendo. Então a gente tem o GPA UCD 04 em São Paulo, e tem uma área bruta local de 35 mil, vacância zero, né? Ele tem um pé direito de 13 metros, tá? Mas esses são os dados mais técnicos, só mesmo para a gente conhecer que esse fundo, a gente tem um outro aqui em São Paulo, o Real Pool, com 50 mil metros quadrados também. Temos o Bresco Imbu, que tem uma área bruta local de 7.400. Depois a gente tem a Natura, né, em Itupeva. Depois temos aqui a Bresco também em Itupeva, em São Paulo. A gente tem a Bresco em Contagem, tá? Com 72 mil metros quadrados. Nós temos a Bresco em Resende, no Rio de Janeiro, em Canoas. Depois Londrina, em Paraná. Aí temos em Lauro de Freitas também, na Bahia, certo? Interessante também da gente entender uma das vantagens que eu acho de se investir em fundos imobiliários de tijolos, ao contrário de papel, é que a todos os anos esses imóveis eles são reavaliados e o valor é acrescido, há uma valorização daquilo que você investe. O que aconteceu com esse fundo imobiliário? Os imóveis foram reavaliados e a avaliadora deu ali 0,3% de valor superior ao ano de 2022, por exemplo. Então, isso faz com que o seu investimento, quando você compra um fundo imobiliário e deixa isso a longo prazo, além de você receber o dividendo, você acumular mais cotas, você tem a valorização desses imóveis. E essa valorização é muito importante para a questão de manter a saúde do fundo imobiliário. Para a gente entender como que todos aqueles 10 imóveis com aqueles clientes fazem dinheiro que gera o seu dividendo, a gente tem que ver aqui a demonstração dos resultados. Eu vou colocar na tela para a gente agora. Quando a gente olha, a gente vê as receitas quase em linha aqui, né? Outubro, novembro e dezembro, com 14 milhões, né? Somando aí 191 milhões no ano de 2023, com resultado final ali de 96% de distribuição em forma de dividendos de todo o lucro desse fundo imobiliário. Obrigatoriamente, o fundo tem que distribuir 95% dos seus rendimentos para nós cotistas, e aqui está bem em linha. Uma coisa que eu gosto de trazer também, e que eu achei muito positiva nesse fundo, que eu não vi nos outros fundos, é que ele faz o descricional de todas as suas despesas. Então aqui a gente consegue ver quanto que o fundo cobrou de taxa de administração, quanto que ele cobrou de taxa de performance, quanto que ele cobrou da taxa de gestão também. Geralmente os outros fundos imobiliários que você pode até ver aqui no canal, a gente vê só o total de despesas, não tem todas essas transparências assim. Isso eu achei bem interessante, né? Despesas financeiras, despesas com propriedades, tem também a parte ali das receitas financeiras também, que é a movimentação da carteira ou o ganho pela reserva de caixa em renda fixa. Então, bem transparente esse fundo. E o total de gastos
de 2023 perante as receitas girou em torno de 18%, tá? Um pouco mais alto do que o esperado, porém, quando a gente analisa todas as características desse fundo imobiliário, parece um fundo interessante, lembrando que não é indicação de investimento, nem quero que você compre esse fundo, eu quero que você conheça as possibilidades, faça várias análises de vários fundos. Isso você monta a sua carteira conforme você desejar, tá? E para você comprar, né, esse fundo, a gente tem que entender como que ele se comportou durante o tempo. Se a gente pega aqui, desde o início do fundo, a gente vê que as cotas ficaram no mês de R$126, uma hora mais baixa, uma hora mais alta. Hora mais baixo tem gente que se desespera e vende tudo, tem gente que aproveita para comprar muito mais. Então esse é o preço que está sendo negociado, tá? E se você gosta dessas análises de fundos imobiliários, me ajuda a crescer esse canal e compartilhar esse conteúdo com um amigo investidor. Logo lá no grupo do seu WhatsApp, para quem está começando a investir. Me ajuda a crescer esse canal, que também eu fico bastante feliz e mais motivado de conquistar mais conteúdos para a gente, tá bom? E quando a gente fala naqueles ganhos lá da DRE, a gente tem que olhar, lógico, obviamente, para os dividendos. Eu quero que vocês observem uma coisa, que em todos os meus vídeos de análise de fundos imobiliários, FIAGROS, ações, uma das últimas coisas que eu analiso é o dividendo. Você deveria fazer a mesma coisa, tá? Porque não adianta você ter um fundo imobiliário de dividendo altíssimo, sendo que é um fundo muito arriscado. A gente que investe em fundo imobiliário, a gente quer receber dividendos constantes e que eles cresçam ao longo dos anos. A gente não quer ficar recebendo aquela onda de dividendos, pelo menos particularmente não, tá? Eu descobri isso um pouco tarde, depois que eu já tinha vários fundos imobiliários meio que nada a ver, assim, sem lógica nenhuma na minha carteira, tive que me desfazer de alguns deles, tá? E a ideia é trazer justamente esse aprendizado que eu tive aqui para nós. Então, vamos lá nos dividendos. Então, a gente observa que o fundo paga dividendo mensal e paga com crescimento anual, tá? Isso corrige a inflação, isso corrige, né, o famoso IPCA, faz a gente ficar muito mais feliz, lógico, né? Porque ele começou lá em 2020 com 6,63 centavos por ano, tá? Essa divisão aqui de dividendos. E no ano de 2023 ele fechou com R$10,20 por cota de dividendos distribuídos de forma anual, o que eu venho falando, né? Os dividendos crescentes são bem interessantes com eles. Para você se tornar um investidor do BRCO11, você vai acabar pagando R$126 por ele. Hoje, aqui na data desse vídeo, janeiro de 2024, você vai pagar um valor, preço sobre valor patrimonial de 1,06. O que isso quer dizer? Quer dizer que 6% acima. Então, para ele te devolver ali, 99 centavos, em média, de dividendos, dando uma rentabilidade de 0,8% por mês, tá? Observe o seguinte, que quando um fundo ele tem belíssimas características, né? Pega esse BRCO, você vai analisar BTLG, você vai analisar o HGLG, todos fundos com um ágiozinho, por quê? Características muito positivas. O que a gente tem que deixa esse fundo caro para a gente investir nele? Zero vacância, last mile, né? Imóveis de altíssima qualidade em um lugar excelente, bons inquilinos e um modelo de contrato atrativo, transparência na descrição dos seus rendimentos e dos seus gastos, tá? Então, com isso, você consegue fazer uma análise mais generalista desse fundo, deixa ele no seu radar aí, vai vigiando, tá? Você consegue também obter mais dessas informações no meu canal no Instagram. Você pode seguir o Investidor Classe Média lá no Instagram, que é mais despretensioso. A gente tem caixinha de perguntas todos os dias, a gente faz um bate-papo lá interessante, tem posts bem legais que você vai curtir bastante, ainda mais para quem está começando a investir, tá? Também tem um canal no Spotify, para quem não consegue ver os vídeos muito frequentes, eu sempre deixo lá um conteúdo interessante. Não é cópia do que está aqui, é um outro conteúdo construído do zero também, tá? Se você aprendeu alguma coisa, ficou feliz, ficou interessado em investir, se você tirou algo positivo desse vídeo, deixa o like aqui para mim, tá? Muito importante. Eu preciso que você se torne inscrito no meu canal se você ainda não é, ativando o sininho, porque tem vídeos frequentes semanais aqui no nosso canal, tá? Comente aqui para mim, você investiria no BRCO sabendo de todas essas informações que eu deixei disponível para você? E muito obrigado por ter ficado até o final, fico muito feliz de fazer esse vídeo para você e eu te vejo no próximo.